em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Um texto muito conhecido. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou orar mais uma vez. Senhor, que na leitura dessa palavra, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine e que seja bom ouvir a Tua doce voz hoje. Mais uma vez. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Diz assim: tudo tem uma ocasião certa e há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Tempo. Se tem um negócio que a gente corre contra, é o tempo. Olha só, a gente já tá, Mateus até falou para mim assim, já estamos no metade de 2023. Você tem noção disso? Assim, tá passando muito rápido. Então a gente, de alguma maneira, a gente está correndo contra o tempo. Muita gente hoje se vê escravo do tempo. E tem gente que diz assim, poxa, eu precisava ter 25 horas no dia, eu precisava ter 26 horas no dia para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso e não dou conta de fazer. A bem da verdade que é o seguinte, 24 horas é suficiente. O negócio é que a gente não sabe administrar essa riqueza chamada de tempo. E com isso a gente vai dando desculpa após desculpa e a gente acaba se tornando escravo daquilo que a gente deveria administrar. Se a gente não administra o tempo, pode ter certeza, ele não vai pedir licença e não vai, e vai administrar você. Porque a gente acaba sendo dependente dele e o tempo vai passando e aquilo que a gente precisa resolver, aquilo que aquela pessoa que a gente deseja ser, tudo aquilo que a gente almeja e que está diretamente relacionado com o tempo, vai passar sobre nós e a gente não vai perceber. O tempo, para outras pessoas, é dinheiro. Tem gente que fala, tempo é dinheiro, não é? Para outras pessoas, o tempo é o que cura tudo. Não, o que vai curar a pessoa é o tempo. O tempo resolve. O tempo resolve as feridas do passado. Eu tenho lá as minhas dúvidas, mas tem gente que acredita nisso. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse tempo que está afetando você, que está afetando a mim e que, de alguma maneira, exerce uma função de soberania sobre a nossa vida e sobre o que a gente faz. Porque, querendo você ou não, o tempo está correndo e está correndo contra você. E a gente não pode fazer absolutamente nada para detê-lo. Tem até um filme, lembrei de um filme, tem um filme que o cara tinha um negócio no tempo aqui, que o tempo ia correndo, e eles iam
cronometrando quanto tempo tinham de vida. Alguém lembra desse filme? Matheus, que era um cara aí dos filmes, você lembra? Não, achei que fosse falar Interestelar. Não é Interestelar, não. Você está viajando em outra galáxia. É outro filme. Mas é muito interessante, porque as pessoas vão acabam matando uma outra para tomar o tempo dela para si. E aí ele vai ficando com mais tempo de vida. Muito louco, né? Hã? Alguém falou o filme, hein? O nome do filme? Eu sei qual é, só lembro o nome. Então, tem muito disso, né? Então, a gente acaba querendo ter o tempo, mas a impressão que eu tenho é que o tempo nos tem, porque a gente não consegue administrar e fazer as coisas que a gente precisa no time, naquilo que está dentro do limite para a gente realizar. O negócio é que o tempo, ele é dinâmico. E porque ele é dinâmico, ele exige uma postura de coragem para a gente viver o dia a dia da nossa história, né? E é interessante e desafiante a gente tirar um tempo para pensarmos sobre o tempo. Salomão, ele que é o autor desse livro, ele fez o que precisava fazer. Ele pensou sobre o tempo. E hoje eu queria pegar a reflexão dele e trazer para a gente hoje. Para a gente compreender o capítulo 3 de Eclesiastes, a gente precisa percorrer o caminho que o Salomão percorreu nesse livro. Ou seja, é interessante eu mencionar para vocês algumas coisas que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2, para depois a gente entender o que ele está falando aqui no capítulo 3. Teve um teólogo que disse que quando a gente lê Eclesiastes, é como se a gente tomasse banho. A gente vai limpando a sujeira da nossa alma. Porque Eclesiastes é um livro curto e grosso. E às vezes meio pessimista, mas é curto e grosso. Ele fala algumas coisas que a gente às vezes, que nós não teríamos coragem de falar. Eu brinco dizendo que muitas das orações de Davi são orações que eu gostaria de fazer e que às vezes eu não tinha coragem na minha vida de dizer. Talvez seja por isso que Davi seja conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha coragem de falar. A gente às vezes não tem, fica guardando a coisa como se Deus não soubesse. E como é bom a gente dizer para Deus com a sinceridade da nossa alma o que a gente sente, o que a gente pensa. E o Salomão aqui foi bem filho de Davi. Ele escreveu o que ele precisava escrever e fruto de uma reflexão muito profunda. Olha só algumas coisas que ele disse. No capítulo 1, ele já afirma dizendo assim, olha, eu já vi de tudo nessa vida. Ou seja, então, a gente está falando com um homem maduro, com alguém que já viveu muita coisa na história. Então, ele está dizendo assim, olha, eu já vi muita coisa na minha vida. Dos versículos 12 ao 18 ele fala, eu já vi coisa demais. No capítulo 2, do versículo 1 a 10, ele fala assim, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca me neguei a satisfazer os prazeres do meu coração. Tudo o que o meu coração queria fazer, eu fazia. Não me furtei a nada do que eu queria fazer. Então, a gente está falando de um homem que é experiente de vida e um homem que experimentou a vida em todos os seus desdobramentos e tudo que a vida podia oferecer para ele, ele abraçou. E aí ele faz uma conclusão. Uma conclusão um tanto quanto dura. E para algumas pessoas que não conseguiu viver, até hoje pelo menos, algumas coisas do que o Salomão viveu, a gente vai chamar o Salomão de burro, né? Mas ele diz aqui que a vida é uma vaidade. Ele concluiu dizendo que a vida é uma vaidade. E sabe qual foi o resultado disso para o Salomão? Ele olha a vida toda dele para trás
E quando chega no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim: olha, eu odeio a minha vida. Uau! Um homem que viveu várias coisas, e um homem que optou escolher por várias coisas na vida, e que provou de tudo, chega no final e diz: eu odiei a minha vida. E quando a gente vai, ainda no capítulo 2, agora no versículo 20, sabe o que acontece com esse homem? Ele descreve que ele entra em desespero. Porque ele indaga o seguinte, ele fala assim: por que eu trabalhei tanto? Eu trabalhei demais para deixar para alguém que não trabalhou como eu desfrutar da minha riqueza. Como é que eu faço isso agora? Olha a loucura que ele chegou. Ele diz assim: eu construí um império, eu construí uma riqueza e agora eu vou morrer e as pessoas vão tomar aquilo que eu construí e vão usufruir da minha riqueza. Para que eu trabalhei tanto? Para que eu vivi tanto? Para que eu construí tanto? O exercício do Salomão em pensar sobre a vida é um desafio para a gente hoje. Inclusive para a juventude de hoje que sofre, e quando eu falo de juventude, eu não estou falando de uma galera que está entre 20 a 30. Não, eu estou falando de uma galera que se estende mais. Eu estou falando de um pessoal que está entre aí 20 e vou colocar até 40 e poucos. Por quê? Porque é um pessoal que sofre da síndrome do Peter Pan. É um pessoal que acha que nunca vai envelhecer na vida. Então você vai encontrar, às vezes, até um pessoal mais velho tentando fazer de tudo para não assumir a velhice, para não assumir que o tempo está batendo sobre o corpo, está batendo sobre a... Não, eu não vou assumir isso. Ok, você vai puxar a pele para tudo quanto é lado, mas assim, é inevitável. Então a gente está numa geração também que a estética ela acaba sendo um carro-chefe da nossa sociedade hoje. Né? Então, pensar sobre a vida e como viver a vida nesse tempo que a gente tem é um desafio, porque torna a gente sábio e sensível àquilo que a gente precisa pensar. O Salomão, quando ele está falando aqui sobre o tempo, ele apresenta duas situações. Ele fala que o tempo exige, ele tem um tempo determinado, então o tempo tem um limite, mas o tempo também tem um propósito. Preste bem atenção. O tempo, ele tem um limite, ele começa e acaba. E ele tem um propósito. E eu queria, dentro desse texto, pensar em 3 situações, ou 3, como que eu posso dizer, um tripé da existência humana, que o Salomão trabalha aqui. Um tripé. Ele mostra 3 realidades da vida humana nesse texto. Ele fala sobre a realidade existencial, eu estou chamando de realidade existencial. Uma segunda, que eu vou chamar de uma realidade funcional. E uma terceira, que eu vou chamar de uma realidade emocional. Existencial, funcional e emocional. Onde é que está isso no texto? Bom, deixa eu mencionar aqui. Quando eu falo de realidade existencial, eu estou me referindo aí ao versículo 2, primeira parte. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando eu estou falando de funcional, eu estou falando aí do versículo 3.
na segunda parte, quando ele fala tempo de derrubar, tempo de edificar. Versículo 5, tempo de chorar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. E quando eu falo da realidade emocional, olha o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar. Versículo 8. Tempo de amar e de odiar, de guerra e de paz. A gente encontra aqui 3 realidades da vida humana: existencial, funcional e emocional. E eu quero pensar como é que o tempo está diretamente relacionado a esse tripé da vida humana. O primeiro, que é o existencial, ele começa falando que tem tempo de nascer e de morrer. Nascer é um bônus, né? Nascer é um bônus que a gente ganha, mas tem um ônus. Se nascer é o ônus é morrer. Aliás, o ônus nessa história talvez não seja nem morrer, mas é saber que a gente vai morrer. Esse é o negócio, é saber que a gente vai morrer. Porque quem está de bem com a vida não quer morrer. Só quer morrer quem não está bem consigo. Só quer morrer quem faz da vida o peso. Quem sente que a vida está pesada. Então, a gente não quer saber apenas como a gente vai viver. A gente quer descobrir também, de alguma maneira, como é que a gente vai fazer da nossa vida uma vida que vale a pena. A nossa vida tem que valer a pena. Então, existe um segredo nessa história. O segredo nessa história é que, por mais que a gente desenvolva o sentimento de que a gente quer fazer valer a nossa vida, é porque no final, quando a gente morrer, a gente ainda quer ser lembrado. Quando Salomão fala que existe um tempo determinado e existe um propósito, ele também está falando dentro da nossa relação existencial. Por exemplo, a nossa existência, ela tem um tempo determinado. A gente tem que aprender a lidar com o limite da nossa vida. Não tem jeito. Se você nasceu, a única certeza que a gente tem é que uma hora ou outra a gente vai ter que encarar a morte. Quando a gente nasce e a gente cresce e a gente amadurece, a gente também vai ter que lidar com a realidade do limite da existência de quem a gente ama. Porque o limite não está só em você. O limite da vida também está nas pessoas a quem nós amamos. E como é que a gente vai lidar com isso? Eu tenho dúvidas quando as pessoas dizem assim, não, a gente quer viver para a eternidade. Eu tenho um pouco de dúvida disso, porque eu acredito que a gente deseja viver aqui. A gente quer viver dessa terra. A gente quer provar dessa terra. A gente quer provar das coisas que a gente vive aqui. Só que, em Eclesiastes, o Salomão fala uma coisa interessante. Ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que isso significa? Isso significa que, por mais que eu e você, a gente deseja viver as coisas aqui, por mais que a gente venha a desejar viver as coisas boas dessa terra, a gente sempre vai buscar uma vida ilimitada. Porque a eternidade está em nós. Quando a Bíblia está falando sobre a eternidade, a Bíblia está falando de algo transcendente, algo maior do que nós. Então viver aqui é bom, mas a gente quer fazer da nossa vida uma vida eterna. A gente não quer morrer. A gente quer alongar.
prolongar a nossa vida, prolongar a nossa existência. O problema é que na nossa vida hoje existe o pecado. E o que é que o pecado fez? O pecado fez exatamente isso. O pecado tirou de mim e de você a vida eterna. O pecado colocou em mim e em você a certeza da morte. Morrer é fruto do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, quer dizer, a paga do pecado, é a morte. Quando você vai a um funeral, você está vendo diante de você o salário do pecado. O pecado nos tirou esse negócio da gente viver eternamente. É verdade. Mas Jesus nos deu de volta. Quando ele morre na cruz, e depois de 3 dias ele ressuscita, o anúncio e a mensagem é clara. Eu venci a morte e estou dando a vocês novamente a eternidade. Só que tem um porém. Não tem como a gente chegar na eternidade sem passar pela porta da morte. O Peregrino é um clássico, um livro muito clássico. Ele fala como é a morte. Ele e o companheiro fiel, eles estão trilhando, querendo chegar na eternidade, e depois de passarem por tantas coisas, eles chegam diante de um rio bravo, um rio assim enorme. E aí tem um anjo bem na porta, bem na frente do rio. E do outro lado da margem do rio, os portais dos céus. E aí o peregrino pergunta: tem outro caminho para a gente passar? E aí o anjo diz assim: olha, até tem, mas só 2 passaram por lá. E mais ninguém vai passar. Para chegar aqui nos portais do céu, vai ter que atravessar o rio. Tá bom. Então os 2 entram na água. E a descrição é uma coisa fabulosa. Que eles vão entrando na água e a água está calma. Daqui a pouco eles pisam e começam a afundar. E à medida que eles vão atravessando o rio vai ficando mais forte e eles vão entrando em desespero e vão afogando e passam por uma situação horrível até que do nada eles sentem o pé de novo e estão do outro lado do rio. É assim que que o John Bunyan descreve o que é a morte. Como um rio bravo, intenso, mas a gente consegue passar por ele depois. Ou seja, não tem outro jeito. A gente vai ter que atravessar o rio. Mas Jesus nos deu a garantia de que o rio não é o ponto final da nossa história. A gente precisa aprender a lidar com o limite da nossa vida. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei quanto tempo eu tenho. E eu não sei quanto tempo você tem. E eu espero que antes que o seu relógio pare, você tenha a convicção no seu coração de onde é que você vai estar. Conforme diz aquele hino antigo, né? E quando a morte enfim chegar. E eu não estou sendo aqui pessimista, porque eu quero viver. Na minha vida eu já quis morrer. Já quis morrer. Hoje eu quero viver. E quero viver muito. Mas eu sei que tem um limite para isso. Mas a nossa existência não tem só um limite. Ela tem um propósito. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando... Eu quero dizer que a vida não é um acidente de percurso. Tem muita gente que diz assim, não, porque meu filho e minha filha não foi planejado.
O seu nascimento não é um acidente de percurso. Tem um propósito. Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua história. E eu não estou dizendo que esse propósito não passe por momentos difíceis e não passe por momentos ruins. Passa. Olha só que interessante. O homem cria vacinas. Eu lembro que quando estava no Covid, né, quando fez a vacina, né, cara, negócio assim, todo mundo, né, tem um pessoal que é negacionista, que não, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão, eu dei meu braço, me dei a vacina, tá tudo certo. E assim, mas o homem cria vacinas, o homem desenvolve tecnologia, o homem desenvolve meios para sobreviver com excelência. E sabe o que a gente faz? A gente gosta. A gente gosta disso. Porque o propósito da nossa vida é governar essa terra. A gente está aqui para governar a terra mesmo. É para a gente habitar nela e desenvolver ela. É isso mesmo. Só tem um porém. A gente quer governar a terra, mas a gente não quer que ninguém nos governe. E quando a gente governa a terra, que não é nossa, que é a criação de Deus, e a gente quer governar essa terra sem ser governado, nós então governamos como se fôssemos ditadores no mundo de Deus. Porque o propósito da nossa vida é agradar a Deus. E a minha pergunta é: o que é que você está fazendo da sua vida? O quanto que você está agradando a Deus com a sua vida? Vila, eu não sei como é que eu agrado a Deus com a minha vida. Poxa, eu posso te dar algumas dicas aqui. Primeiro, como é que você está cuidando de você? Segundo, Deus te deu habilidades e dons. Como é que você está trabalhando isso no mundo? Você se conhece, você conhece as suas habilidades, você conhece os seus dons, você conhece os seus talentos, e você está exercendo isso no mundo. Eu não estou falando de exercer isso na igreja. Não estou falando de igreja. Eu estou falando do mundo. O que é que você faz que te dá prazer? E como você faz? Você abençoa a sociedade? Você abençoa o mundo? Quando você chegar a ser velho, talvez a resposta à pergunta que você tenha que fazer seja bem importante. A pergunta é: e aí, valeu a pena? Valeu a pena? Eu não posso responder essa pergunta por você. Porque o propósito da sua vida, você tem que descobrir isso junto com Deus. Essa é a nossa parte existencial. Mas eu disse que tem uma outra área da nossa vida que eu estou chamando de funcional. E deixa eu tentar explicar para você o que eu estou chamando de funcional. O que significa função? Eu estou chamando de função um ofício. Eu estou chamando de função uma tarefa que a gente faz, que a gente realiza algo no mundo. E quando a gente tem um ofício, quando a gente tem uma tarefa, isso causa um efeito. Isso causa uma consequência. Vou dar um exemplo. Professor. Qual é o ofício do professor? Ensinar. Qual é a consequência? Pessoas ensinadas? Exatamente. A consequência são pessoas que aprendem. A consequência é aprender. O efeito é aprender. Quando Deus colocou o homem na terra, o homem tinha uma função: cuidar do jardim, cuidar do mundo
que Deus criou. Cuidar do mundo e interagir com Deus. Isso é que eu estou chamando de trabalho funcional. Qual é a nossa função aqui? Você quer ver uma pessoa ficar deprimida? Você quer ver uma pessoa ficar mal? É ela não ter consciência da sua funcionalidade no mundo. Ou é ela ter a sua consciência de funcionalidade no mundo e não conseguir exercer a sua funcionalidade no mundo. Ou porque isso foi tomado dela, ou porque ela não consegue, por N razões, mas eu e você temos uma função aqui. Deus não criou você sem habilidades, você tem uma habilidade. E com a sua habilidade, você atua no mundo. Olha o que o texto fala. O texto fala sobre tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de buscar e de perder. De guardar e de deitar fora. Eu não sei se você percebeu aqui nessas expressões, mas veja que existe um tempo onde você planeja fazer alguma coisa e depois de um tempo você faz o oposto daquilo que você tinha feito. Você planta, depois você arranca. Você espalha e depois você ajunta. Você guarda e depois você joga fora. O texto está falando sobre antônimos. O texto está falando sobre mudança de posicionamento. O texto está falando de mudança de funcionalidade. E aqui eu tenho uma coisa muito dura para dizer. Tem gente que acha que a funcionalidade da vida, na vida, é uma coisa só. E se você perde essa funcionalidade, acabou a vida. A nossa funcionalidade no mundo, enquanto pessoas, essa funcionalidade ela está submetida a alterações. Alterações de rotas, de planos e de decisões. Eu estou querendo dizer que o fato de você fazer alguma coisa na vida não significa que você vai morrer fazendo. Porque pode acontecer de as coisas mudarem. E se mudar, você vai descobrir outra funcionalidade dentro das suas habilidades e dentro das suas competências. Eu estou dizendo que a nossa funcionalidade pode não durar para sempre. E quando eu estou falando de durar para sempre, é óbvio que eu estou falando da sua vida. Dentro da sua linha do tempo, a sua funcionalidade pode alterar. Você pode começar a fazer uma coisa e depois algo aconteceu na sua vida que você mudou a funcionalidade. Mas você sempre tem uma função no mundo. Você sempre tem. Agora, uma outra coisa que precisa ficar claro é que a sua funcionalidade também evidencia um propósito. Lembra? Finalidade, ela tem um tempo determinado e um propósito. A sua funcionalidade no mundo também tem um propósito. Porque com todos os recursos que a gente ganha do nosso trabalho, a gente tem que visar a nós, e aqui que está a grande chave, a nós e ao próximo. O propósito é a gente ter e repartir o que se tem. Isso é Evangelho de Jesus. A gente nunca tem só para nós. E eu não estou dizendo que você não pode comprar o último iPhone, que você não pode ir na loja, no shopping, comprar a roupa que você quiser. Você faz o que você quiser com os seus recursos. Está tudo certo. Se você tem condições de pagar, tá tudo certo. Se você tem condições de pagar as prestações ou pagar à vista, está tudo certo. O que eu desafio a você é você não esquecer de quando você jogar na mesa os seus recursos, um pouco do que você tem, seja para abençoar pessoas que estão próximas a você ou pessoas que não têm metade do que você tem.
e você pode proporcionar a essas pessoas alívio. Alívio. O nosso trabalho, o fruto da nossa funcionalidade, não pode ser somente para nós. O fruto precisa ser compartilhado. Isso é viver com propósito. Eu falei sobre a área. Perdi aqui. Falei sobre a área existencial, funcional, e agora eu quero falar sobre a área emocional da nossa vida. Coisas que afloram o nosso sentimento, né? E os sentimentos, eles são uma bênção, só que às vezes eles acabam sendo um problema para a vida humana, né? Porque a gente não pode viver sem os sentimentos, não tem como, Deus criou a gente assim. A gente não pode viver sem eles, mas por outras vezes a gente quer colocar alguns dos sentimentos e colocar dentro de uma caixinha escondida e falar, eu preciso dominar isso aqui de tudo quanto é jeito. Porque ora os nossos sentimentos nos fazem bem, mas ora eles nos fazem mal. E a impressão que eu tenho é que nenhuma geração valorizou tanto ou valoriza tanto as emoções como a nossa geração. Vou dar um exemplo aqui da igreja, de igreja. Né? As pessoas às vezes buscam igrejas, em que sentido? A igreja que eu vou, a igreja que eu congrego, a igreja que eu participo, ela tem que aflorar as minhas emoções. Então, tem que ter uma banda bacana, tem que ter uma iluminação legal, tem que ter uma pregação que mexa com o meu emocional. E se eu chorei no culto, se eu arrepiei no louvor, é porque foi muito bom. Agora, se eu chego numa igreja, eu não arrepio na música, o pastor prega e eu não sinto, às vezes, absolutamente nada, não mexeu com a minha emoção. Não foi legal. E aí o que muitas lideranças de igreja fazem? Se vendem ao processo do emocionalismo. Para ter mais gente, então a gente ataca as emoções para manter as pessoas presas a nós, porque a gente aprisionou a emoção dela aqui. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Na encontro, nunca. A gente vive numa geração que valoriza muito as emoções. Tem coisas boas? Tem. Mas também tem muita coisa ruim nesse processo. Eu me lembrei aqui de um filme que fala sobre isso. Eu não sei se vocês viram o filme Cidade dos Anjos. Quem aqui já viu Cidade dos Anjos? Muito bom, né? Mulherada chora no filme, né? Chora, cara. Os homens também, viu, Anderson? Né? No filme, o Nicolas Cage, que ele é um anjo, ele passa por uma grande mudança, porque ele se apaixona. Se apaixona, como é que é o nome da atriz, né? Matheus, que sabe o nome das atrizes tudo aí, não vai saber, né, Matheus? Não vi o filme. Ah, não viu? Olha aí. Hã? Mas a Meg Ryan, é isso aí. E ela tava linda no filme, assim, né? Ela tava jovenzinha, assim, né? Linda. E o Nicolas Cage, quando viu a Meg Ryan, ele... Meu Deus, isso é um anjo, né? Eu não sou ela que é um anjo, né? E ele amou aquela mulher. E aí, ele passa por um processo. O processo no filme é que ele tinha que cair. Literalmente, caiu, né? Então ele se joga de um prédio. E aí ele se esborracha no chão e a primeira coisa que ele sente é dor. Ele nunca tinha sentido dor. Passa a mão na boca, sangue, e fica feliz da vida. E aí ele tem um caso de amor com a Meg Ryan. Eles, que coisa linda. Mas aí ela morre. Eita. Ela sofre um acidente
ela tá indo, foi numa quitanda, comprar maçãzinha, porque eles passaram uma noite de amor, um final de semana de amor numa choupana. Ele feliz da vida. Ele sentiu os prazeres da vida humana. E ela então está tão feliz que ela está numa bicicletinha, ela solta as mãos da bike, assim. E aí ela não vê que um caminhão vem e pega ela. Ele sente. E eu não me lembro se ele vai até ela, mas ele chega lá e vê ela na pista. E ele sabe dos anjos, né? Porque ele foi um anjo. E aí no filme ela diz assim, eu tô vendo. Ele fala assim, não olha para eles, olha aqui para mim, não olha para eles. E ela morre nos braços dela. E agora? O cara deixou de ser anjo para amar uma mulher, e a mulher agora deixou de ser mulher e virou anja, sei lá o que aconteceu, né, velho? Coisa louca, né? Sabe como é que o filme termina? Ele fica revoltado com o processo, ele entra num luto terrível. O filme termina como começa. Toda virada do dia, os anjos vão para a praia ver o pôr do sol, todos os anjos. E o Nicolas Cage sabia qual era o horário. Então ele chega na praia e todos os anjos estão olhando para ele. Ele tira a roupa e mergulha na água fria, assim, no mar, para mostrar para os anjos que o que ele está sentindo, os anjos não sentem. Não tem jeito. As emoções, elas estão na primeira fila da nossa vida. As emoções, elas estão na primeira fila da nossa existência. E não tem como a gente negar que as nossas emoções, elas também precisam ser compreendidas por um limite. O que eu estou querendo dizer? Como eu estou falando de tempo dentro de um limite, eu estou dizendo que as nossas emoções, elas vêm e vão. Elas não vão permanecer. Vai ter um tempo em que a gente vai estar aberto, mas vai ter um tempo em que a gente vai estar fechado. Hoje, você pode estar fechado para reconciliação com alguém, mas pode sim chegar o tempo em que você vai buscar paz. As diaconisas infantis estão abrindo a porta dizendo que está na hora de terminar o culto, né? As minhas filhas. A Liege perguntou se já estava acabando. A Liege perguntou se já estava acabando, é? Olha aí, tá vendo? Vou pregar mais 10 minutos ainda para ficar com mais fome, né? Brincadeira. Mas, assim como as nossas emoções, elas têm um limite, as nossas emoções também têm um propósito. Elas têm um propósito de nos amadurecer, porque a gente precisa de um Redentor. E quando Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente descobre que nós somos capazes sim de observar e analisar as nossas emoções e entender que muito do que a gente sente precisa ser redimido. Precisa de transformação. A gente precisa de alguém que nos dome. A gente precisa de alguém que nos ensine a ir até o outro. A gente precisa de alguém que nos ensine a trilhar o caminho do perdão e não da amargura. A gente precisa de alguém que nos ensine a viver acima dos preconceitos estipulados e ensinados pela sociedade e até pela religião. A gente precisa de alguém que venha a redimir as nossas emoções. E a chave é só uma. É Jesus de Nazaré. Ele redime as nossas emoções. Há um tempo
determinado para tudo. Há um período para tudo na sua vida, para aquilo que você vive, e há um tempo com um propósito determinado para tudo o que você faz e pelo modo como você vive também. O que é que a gente aprende com esse texto e com essa reflexão que a gente faz aqui? Seja na área existencial, funcional ou emocional, você vai viver tempos de glória e você vai viver tempos de vergonha. Você vai ter tempos de vitória e você vai ter tempos de derrota. Sabe o que eu vou dizer para você? Viva-os, todos eles, no Senhor. Sabe essa coisa? Ah não, quem está com Deus não vai enfrentar derrota. Oh, meu querido e minha querida, vai encontrar derrota pra caramba. Vai sim. Porque Deus não coloca a gente numa bolha protetora. Deus não mima os seus filhos. Nós estamos à mercê. Ainda que a gente ame a Jesus, nós estamos à mercê das dificuldades, das derrotas e das perdas, assim como das vitórias, dos ganhos e das celebrações. Jesus falou uma certa vez assim: não fiquem perturbados, creiam em Deus e creiam em mim, porque eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar para levar vocês para viverem comigo neste lugar. Enquanto esse dia não chega, que você aprenda que na sua existência, na sua tarefa no mundo, na sua função e nas suas emoções, que você viva todo o seu tempo diante de Jesus, sem medo de assumir qualquer coisa, qualquer limite, qualquer falta de propósito ou qualquer propósito na sua vida e no seu tempo. Jesus está com você. Ele está com você. Vamos ficar em pé.